Oi, turminhas dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quarta-feirou, hein? Estamos já na metade da semana. Eu estou aqui para explicar quais são as atividades de hoje, tá bom? Então vamos lá. Hoje é dia 10 de novembro, quarta-feira. Nossa semana já está na metade, o mês já está acabando. Avaliações estão chegando, então me acompanhem, tá bom? Então vamos lá. Deixei para vocês as correções de ontem. Corrijam, se tiver dúvida, entre em contato comigo, não deixa de perguntar quando tem dúvida, tá, gente? É muito importante vocês sanarem essas dúvidas, esclarecerem essas dúvidas, tá bom? E hoje, no nosso Motivando, nós vamos aprender sobre sílaba tônica. E é muito importante que a gente aprenda a identificar a sílaba tônica na palavra. Professora, tá falando grego, eu não sei o que é sílaba tônica, não entendi não. Pessoal, as palavras têm sílabas, que são os pedacinhos. A gente já aprendeu a separar a sílaba das palavras e identificar se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, certo? O que a gente vai aprender agora é que as palavras têm uma sílaba que é mais forte do que as outras sílabas. Ela é a sílaba mestre, vamos chamar assim. Ela é mais forte. E ela pode ser mais forte por ter acento ou às vezes ela não tem acento. E como é que você vai identificar qual é a sílaba mais forte se ela não tem acento? É um truquezinho que a gente vai aprender neste vídeo. Então vamos assistir juntos esse vídeo para entender sobre esse truque da sílaba tônica? Então vamos lá. Eu não quero ser direcionada para o YouTube, gente. Deixa eu voltar. Quero assistir aqui. Aí, beleza. Então vamos entender como é que a gente identifica essa sílaba tônica. Olá! Hoje vamos estudar sobre tonicidade. Você vai aprender o jeito mais fácil de encontrar a sílaba tônica de uma palavra. Todas as palavras em língua portuguesa possuem uma sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força, ou seja, é a sílaba mais forte. Quando as palavras são acentuadas, fica muito mais fácil de descobrir, pois a sílaba acentuada é a sílaba tônica. Veja esse exemplo, picolé. Então é muito mais fácil quando a palavra tem acento. A sílaba que tem acento é a sílaba mais forte. A sílaba tônica é o lé. Mas e quando a sílaba não tem o acento? Então vamos utilizar a estratégia chamando no portão. Quando você vai à casa de uma amiga que se chama Monique, quando você chega à porta da casa dela, você grita Monique! Então você descobriu que o ni é a sílaba tônica da palavra Monique, mesmo ela não estando acentuada. Agora chuta uma palavra aí. Balacobaco. Qual a sílaba tônica de balacobaco? Bom, imagine chamando no portão balacobaco. E dessa forma você descobre que na palavra balacobaco a sílaba tônica é o ba. Agora é a sua vez. Exercícios. Qual a sílaba tônica da palavra amizade? Que legal, gente. Eu adoro essa técnica. Então vamos entender qual é a sílaba tônica da palavra amizade. Vamos chegar no portão e chamar a palavra amizade. Amizade. Zá. Amizade é o zá. Quer ver? É o zá. Qual a sílaba tônica da palavra feliz? Então vamos no portão chamar a palavra feliz. Feliz é o lis, tá vendo? Utilize a técnica de chamar no portão. É o lis. Qual a sílaba tônica da palavra felicidade? Então vamos lá. Felicidade. Ó o dá.
Muito bem, é o dá. E qual a sílaba tônica da palavra encantar? Vou deixar para vocês. Ótimo, é o tar. Agora você deve praticar com outras palavras. No próximo vídeo vamos verificar a classificação das palavras quanto à sua sílaba tônica, como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Pessoal, então é isso aí, a gente aprendeu. Quando tem acento na palavra, é fácil. A sílaba que tem acento é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Quando não tem essa acentuação, eu vou chamar no portão, tá bom? Então agora a gente vai fazer o momento da leitura. Vamos lá? Esse momento da leitura, ele é muito importante. Por quê? Lembra quando a gente classificava as palavras como monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba? Na sílaba tônica também tem classificação, e são 3 classificações. São nomes que talvez você vai falar misericórdia, professora. Muito difícil. Não é, são nomes diferentes, mas que estudando a gente consegue entender, tá bom? Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força e outras com menos. Para classificar a sílaba tônica, contamos a sílaba de trás para frente, de acordo com a posição da sílaba mais forte. Classificamos como oxítona, gente. Aí eu vou perguntar, eu quero que você me fale se essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Uma palavra é oxítona quando a sílaba mais forte é a última. Então, por exemplo, café. O fé é a última sílaba, não é? Então, a sílaba tônica é o fé. Se é a última sílaba, ela é oxítona. Cipó, pó. Bebê é o B. Essas estão fáceis de identificar, nem precisava chamar no portão, porque tem acento. Então, quando a última sílaba da palavra é a mais forte, eu falo que essa palavra ela é oxítona. Beleza? Quando a sílaba mais forte é a penúltima. O que é a penúltima? É a sílaba que vem antes da última. Ela não é a última, ela vem antes da última. Por exemplo, útil. Tá vendo que tem acento? A mais forte é o U. E o tio é a última sílaba. Então, não é a última sílaba que é a mais forte. É a penúltima, né? Vem antes da última. Tórax. Então, o tó é a mais forte. Não é a última, é a penúltima. E táxi. As palavras são proparoxítonas quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, ela não é a última nem a penúltima, ela vem antes da penúltima. Árvore. Tá vendo que se eu pegar a palavra árvore e dividir, arvore, tem 3 sílabas, não é? Arvore. Só que a mais forte é o ar. É a antepenúltima. Tem 2 sílabas depois dela, mas ela é a mais forte. Lâmpada também é a mais forte. Número. E tem outra regra. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Para ser proparoxítona tem que ter acento. Senão não é proparoxítona. Só que tem oxítona que é acentuada, paroxítona também, tá? Então, eu preciso realmente ver se é a antepenúltima sílaba. Atenção, nem sempre a sílaba tônica é acentuada, a gente viu isso? Por isso, fique atento com a pronúncia, com a sílaba pronunciada com maior intensidade, que é o que a gente aprendeu a fazer chamando no portão. Belezinha? E agora, você já consegue identificar a sílaba tônica das palavras? Vamos praticar? Então, você vai pegar sua atividade lá de língua portuguesa. Então, tem uma explicação de sílaba tônica que eu já fiz,
Mas vamos fazer uma leitura breve? Sílaba tônica. Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos força. Para classificar a sílaba tônica, contamos a sílaba de trás para frente. Isso a gente já viu. De acordo com a posição da sílaba mais forte, a palavra pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tá? Então isso aí a gente já viu, já expliquei para vocês. Mas vocês têm esse registro aí para consulta, certinho? E aí nós vamos para a folha de atividade, tá bom? Atividades, vamos para número 1 aqui neste quadro. Circule a sílaba tônica e marque com X na classificação correta quanto à tonicidade de cada palavra. Então aqui tá muito fácil essas primeiras. Por quê? Porque essas palavras têm acento. Então eu sei que açúcar, açúcar, o su tem acento. Então eu não preciso chamar no portão. Eu sei que essa é a sílaba mais forte. Açúcar. É a última sílaba que é a mais forte? Não. Então ela não é oxítona. É a penúltima? Sim. Então ela é paroxítona. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai marcar um X aqui, ó. Ela é paroxítona. E deixar o su circulado, tá, gente? É porque quando eu tiro o modelo do pincel, ele sai, o círculo, tá bom? Eu vou precisar pausar aqui rapidinho e já continuo com vocês. Só um momentinho. Pronto, voltei. Vamos continuar. Agora na palavra chapéu. Como tem acento, é fácil. Chapéu. Qual que é a sílaba mais forte? Não é o pé? Chapéu, chapé. É o pé. Gente, vamos lá. Tem pessoas que têm dúvidas se chapéu é chapé ou chapéu. Às vezes eu tenho essa dúvida. Aí o que eu faço? Eu vou lá no Senhor Google e digito separação da sílaba chapéu. Como é que é? Será que é chapé ou chapéu? Chapéu. Então tem duas sílabas, ó, tia Jennifer. Ia falando errado para vocês. Chapéu. Por quê? Isso às vezes me confunde. E eu sei que confunde vocês também. Chapéu. O el, ele não separa, tá, gente? Então, vamos voltar lá. Chapéu. Tem duas sílabas. E a sílaba que tem acento, eu vi que é o pel. Como é a última sílaba, ela é oxítona, lembra? A gente começa a olhar de trás para frente. Chapéu. Ok? Próxima palavra, música. Não precisa chamar no portão, porque o mu tem acento. E aí, qual que é a sílaba mais forte? Ó, o mu. Então, é a última sílaba? Não. É a penúltima? Não, é a antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Vai marcar aqui, tá bom? Vou deixar relâmpago e vou lá para menina. Menina não tem acento. Então, como é que eu sei qual é a sílaba tônica de menina? Vamos chamar no portão. Menina! Menina! Professora, é o ni. Menina. Então, o ni é a sílaba mais forte. É o ni. Então, não é a última. Ela não é oxítona. É a penúltima, é a paroxítona. Então, eu vou marcar o xizinho dela aqui.
E as outras duas que eu não fiz, eu vou deixar para você fazer. Tem gente que manda mensagem, professora, você esqueceu de fazer, ó. Relâmpago e feliz. Não, eu não esqueci. Eu deixei para você, tá bom? Então vamos lá. Número 2. Assinale a alternativa onde os grupos de palavras estão classificados em. Então, primeiro aqui eu tenho palavras oxítonas e tenho a opção A, B, C e D. Eu só vou marcar a opção que tem palavras oxítonas. Como assim, professora? Vamos lá na letra A. Vamos lá na letra A. Deixa eu ampliar aqui. Letra A. Vamos ver a palavra manteiga, se ela é oxítona. O que é a palavra oxítona? É a palavra que a última sílaba é tônica. Manteiga não tem acento, então eu vou ter que chamar no portão. Manteiga. Nossa, desafinei. Manteiga. Ah, é o tei. Opa, essa palavra não é oxítona, não. Não foi a última. Eu preciso fazer as outras palavras? Não. Essa opção já tem uma palavra que não é oxítona. Eu quero a opção que todas as palavras sejam oxítonas. Então, vamos para a letra B. A letra A está descartada. Na letra B, todas as palavras estão acentuadas. Purê, sofá e avó. Ah, todas as últimas sílabas. Então, a letra B é a opção correta. Todas essas palavras são oxítonas. Será que tem outra opção aqui? Essa aqui eu já vou conseguir olhar. Dragão. A última sílaba é a mais forte. Agora, lágrima não é a última. Então, ela não é oxítona. Não é essa opção. E a letra D? Dá para ver que rodapé é a última sílaba, mas médico não é a última. Então, a única questão que todas as palavras têm a sílaba tônica na última é a letra B. Então, palavras oxítonas, letra B. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa nas palavras paroxítonas. Paroxítonas é a sílaba do meio, não é a última, mas é a que vem antes da última, a antepenúltima. Vamos lá? A palavra da letra A, amor, não tem acento. Então, a gente vai ter que chamar no portão. Amor. Então, é humor, certo? É humor aqui, ó, que é a última, ok? Então, peraí, as palavras paroxítonas é a última sílaba que é tônica? Não, teria que ser o A. Eu já nem vou olhar o resto. Já tem uma que não é paroxítona, então nem precisa. Vamos olhar as outras? Letra B. Médico, eu sei que é essa sílaba aqui porque tem acento. Opa, médico. Para ser paroxítona, o di que teria que ser mais forte, porque é a sílaba antepenúltima. Também não é letra B. Vamos olhar então lá na letra C. Retrato, cadeira e régua. Vamos lá. Retrato. Essa aqui já deu certo. O tra. Retrato. Então, o tra é a sílaba do meio, que é a mais forte. Eu quero essa. A que vem antes da última. Cadeira. O dei é o mais forte. Régua. Ré. Ah, então todas essas, a sílaba mais forte foi a sílaba que veio antes da última. Elas são todas o que então? Paroxítonas. O que eu vou fazer? É a letra C. A D, então, nem preciso olhar. Só tem uma certa em cada questão. Agora vamos olhar as proparoxítonas. Vamos. Proparoxítonas é a antepenúltima. Ela não é a última, ela não é a penúltima,
mas ela vem antes da penúltima. E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sabia? Não existe palavra proparoxítona que não tenha acento. Então, isso vai facilitar muito minha vida. Letra A são todas acentuadas. Então, nós vamos conferir agorinha. Agora, a letra B tem palavras sem acento? Tem. Já não pode ser a letra B. Por quê? Porque para ser proparoxítona tem que ter acento. Também não pode ser a letra C, porque balança está sem acento. A letra D pode ser, porque todas têm acento. Então, agora vamos ver. Letra A, fábrica. Tá vendo? Deixa eu aumentar isso aqui um pouco, gente. Fábrica, chácara e estômago. Ó, não é a última e nem a penúltima, é a antepenúltima. Não é a última e nem a penúltima, é a antepenúltima. Não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Professora, mas sobrou uma sílaba aqui, não tem nada. Se ela for a terceira sílaba contando de trás para frente, ela é proparoxítona. Então, a resposta correta aqui é a letrinha A. Fechou? Nem vou olhar a letra D. Agora, 3. Essa eu vou deixar com vocês. Você vai pintar as palavras de acordo com as indicações. Então, você vai separar o seu lápis verde, vermelho e amarelo. De verde, você vai pintar as palavras oxítonas. Tá? Então, você vai olhar aqui. As palavras que forem oxítonas vai ser de verde. As palavras paroxítonas, vermelho. E as palavras proparoxítonas, de amarelo. Para quem ainda tem dificuldade de identificar a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba, eu oriento separar as sílabas. Pode usar esse cantinho aqui, ó, para fazer a separação das sílabas dessas palavras e circular qual que é, tá bom? Então, você vai pintar para a gente ver que desenho que vai ficar aí. Como é que vai ficar esse desenho, tá bom? E essa é a atividade de língua portuguesa. Agora, a gente vai para a atividade de geografia, que nós vamos estudar sobre bacias hidrográficas do Brasil e do estado de Goiás. Vamos ler juntos? Anápolis localiza-se sobre o espigão que divide as bacias do sul e do norte do Brasil. Localmente, suas terras são banhadas pelas águas de subbacias que compõem as bacias do Paranaíba e Tocantins. Então, Anápolis é banhado por essas duas bacias, por águas que compõem essas bacias, tá? A maior parte dos cursos d'água faz parte da bacia do Paranaíba e uma pequena porção ao norte do município compõe a bacia do Rio Tocantins. Para vocês terem noção, gente, o Rio Tocantins e o Rio Paranaíba são rios muito importantes. E essas águas perpassam por Anápolis. As subbacias identificadas em Anápolis são compostas prioritariamente por cursos d'água de pequenos e médio porte. Então, olha quais são os rios que vocês têm aí em Anápolis. Você já visitou algum deles? Rio Padre Souza, Rio Caldas, Ribeirão Leite, Ribeirão Piancó e Rio das Antas. Por isso que Anápolis, no início, quando era povoado, se chamava Santana das Antas, tá bom? O Rio das Antas é o principal rio de Anápolis. Ele atravessa toda a área urbana do município no sentido sul-leste. Esse curso d'água possui parte de seu leito canalizado e enterrado. A canalização faz com que o Rio das Antas fique escondido debaixo da prefeitura, do Fórum, da Praça do Ancião e da Avenida Goiás. Você sabia, então, que debaixo da prefeitura, do Fórum, da Praça do Ancião e da Avenida Goiás passa um rio? Não sabia? Ele foi canalizado para que a cidade pudesse ser construída em cima dele e o rio utilizado para abastecer a cidade. E é uma forma também de proteção do rio, né? Então, aqui nesse mapa, ó, tem as bacias hidrográficas do Brasil e do estado de Goiás. Então, olha só, onde está de rosa, passa o rio Tocantins. Amarelo, o rio Araguaia. Laranja, Paranaíba. Anápolis está aqui, tá vendo?
E de azul, São Francisco, só nesse pedacinho perto do Distrito Federal. Já no Brasil todo, aqui ó, a gente consegue ver a divisão de outros rios, de outras bacias hidrográficas, tá bom? E aqui é a hidrografia da área urbana de Anápolis. Mostra os riozinhos aí, certinho? Então, agora a gente vai responder a atividade. Número 1. Além do Rio das Antas, alguns outros córregos que banham a área urbana de Anápolis são os córregos dos Cesáreos, Reboleiras, Catingueiros, São Silvestre e Água Fria. Você conhece algum desses córregos? Quais? Você vai escrever sim, professora, eu já fui no córrego São Silvestre. Eu já fui no córrego dos Cesáreos. Então, você vai colocar, sim, eu conheço esse. Não, professora, eu não conheço nenhum. Não conheço. 2, eles estão preservados? Esses que você conhece? Se você já foi lá no Rio São Silvestre, ele está preservado? É um rio que está limpinho ou não? Vai colocar para mim. Professora, não sei. Não sei se estão preservados porque eu nunca fui. Então, escreve. 3. Como a poluição e outros problemas ambientais afetam o curso de água que abastecem a cidade de Anápolis? Se tiver poluição dessas bacias, como é que afeta a cidade de Anápolis? A cidade de vocês pode ficar sem o quê? Sem água. Se tiver poluição, o rio pode deixar de existir e vocês vão ficar sem água. Não só vocês, mas toda a região também que se abastece desses rios, né? Pessoal, essas são as atividades de hoje. Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijo na testa. Tchauzinho.